Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 1º de Shevat, do ano 5783, e é o dia 23 de janeiro do ano de 2023. Estamos aí à tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e as suas leituras diárias. Esta semana estamos com a Parashá Bo, que significa venha ao faraó, assim disse Deus a Moshe. E nós estamos hoje no segundo dia para o Shabat, o segundo dia da semana. Então nós estamos aí na nossa segunda leitura diária. Ontem tivemos aí alguns problemas sérios aí de queda de sinal de internet e por fim nós não concluímos, a nossa primeira aliá. Então hoje nós vamos aí ver a primeira e a segunda aliá, que estão conectadas com as 3 últimas pragas que vem sobre o Egito, e vamos aí ver a nossa Parashá de hoje, aliás, a nossa aliá de hoje, que temos muitas mensagens, para podermos compreender o dito de Hashem para as nossas vidas, ok? Hoje nós estamos no primeiro dia de Shevat, então nós vamos também comentar algumas coisas a mais referente ao mês, de Shevat, e também algumas coisas pertinentes ao primeiro dia de Shevat. Estamos no ano 5783, ok? Vamos então primeiramente para a nossa prece pelo Brasil e pelo povo brasileiro, e hoje a nossa prece ela está alicerçada no Salmo 75. Então, o cântico, a prece, a oração dos salmos são de fato, como dizem os nossos mestres, há realmente muita energia, muita presença de luz divina, há muito poder na recitação dos salmos, pois nós podemos realmente, numa conexão com Deus e fazendo os nossos pedidos pertinentes a este ou aquele assunto, e fazendo as preces alicerçados com os salmos, com Kavaná, que significa a intenção verdadeira do coração. Então, de fato, nós alcançamos o favor divino para as nossas vidas. E nesse aspecto significa que nós podemos, de fato, entrarmos numa conexão com Deus, com fé, confiança e esperança de que a nossa ação para com Deus jamais será malograda. Então, por isso, pela graça bendita de Hashem, a nossa prece de hoje em favor do Brasil e do povo brasileiro, lembrando que nos últimos dias as nossas preces estão sendo dirigidas, estão sendo elevadas a um nível em que nós somos desafiados a sairmos da terra e transcender o universo ao trono da glória de Deus. Então as nossas preces, ultimamente, nos últimos dias, tem sido uma prece em favor de nós, Benendor, que já abraçamos a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, mais ainda em favor do nosso povo brasileiro, da nossa nação, em transcender realmente aquilo que vemos por aquilo que a palavra traz para nós através de salmos. Transcender o mundo físico para adentrarmos no mundo, na dimensão espiritual. Porque já fomos desafiados a compreender pelos ensinamentos que já aprendemos até aqui, que o que vemos não é real. O mundo que vemos é uma mentira. E por que isso? Porque o mal, o perverso, as coisas negativas têm data de validade de vencimento. Não subsistem por si só, como parasitas, aproveitando realmente
as pessoas que adentram no campo negativo, num campo de desespero, num campo de falta de fé, falta de confiança e falta de esperança em Deus. Então os parasitas, o perverso, o iníquo, a perversidade, o mal com as suas ramificações, esses parasitas, eles precisam destas pessoas semi-mortas para poder sobreviver. E mesmo assim, Deus estipulou para eles, os parasitas, o tempo de validade de vencimento, o seu ponto final. E é por isso que nos últimos tempos nós estamos vendo o mal, o perverso e as suas ramificações em desespero, porque eles sabem que o seu tempo está mais curto do que se imagina, que o seu tempo de validade está sendo uma contagem regressiva. E é por isso que nós precisamos alimentar muito a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Porque só Deus, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, é que pode trazer a luz e a verdadeira salvação diante de tudo isso que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo é temporário. Por isso, não abandone a sua fé, a sua confiança e a sua esperança no Deus dos Hebreus, como diz o faraó. Não abandone a sua fé, a sua confiança e a sua esperança naquele o qual o faraó, o Paró, disse a Moshe e Arão. Sim, Deus, o vosso Deus, ele é o justo. E o Paró e o Egito, Mitzrayim, tudo isso significa, o Paró significa as autoridades perversas, aqueles que estão sobre, em questão de liderança sobre pessoas, mas são perversos. Mitzrayim, o Egito, que representa todo o mundo dentro do seu campo de maldade, libertinagem, e por aí afora vai com as suas ramificações. Então, o Paró e o Mitzrayim tiveram que confessar diante de Moshe e Arão: o Deus dos Hebreus é o justo. Ponto. E isso significa exatamente o transcender os dias de Paró, Mitzrayim, Moshe e Arão, até os dias de hoje, assim como será justamente através da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Estas palavras continuam e continuarão a ecoar. O Deus dos Hebreus, só Ele é o justo, porque permanece para sempre. E o perverso, a maldade, a libertinagem, as suas ramificações, tem data de validade de vencimento, tem seu ponto final. Porque a partir do momento em que houver a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, então aí, Mashiach, ele vai sarar, curar os 4 reinos. O reino vegetal, o reino animal, o reino mineral e o reino humano. Então, não haverá mais negatividade. Pessoas fracas na fé e na obediência a Hashem. Então, os parasitas, os perversos, a maldade, a libertinagem com as suas ramificações, não
existirão mais. Por quê? Porque não terão semis-mortos para eles, parasitas, sobreviverem dos semi-mortos. Então, por isso, a nossa prece de hoje, no Salmo 75, é mais um desafio para nós olharmos para a redenção final, quando Deus finalmente, ele provocará o colapso das nações, mas e de suas visões de mundo negativa, e também elevará Israel a um tempo duradouro. E nesse sentido, o que os sábios estão dizendo para nós, que esta prece, essa oração pela redenção final, é para que aconteça exatamente através da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, a redenção final em sarar e curar completamente os 4 reinos. E nesse sentido, é necessário que as nações entrem em colapso. Por isso, vai ficar pior? Vai. As coisas terão uma tempestade tenebrosa? Terão. Mas é por um curto espaço de tempo. E a luz brilhará em seguida. Então, por isso, nós estamos vivendo momentos conturbados. Não vai parar por aí. Serão momentos em que nós vamos ver daqui a pouco a praga da escuridão nesse sentido. É exatamente para que se revele a verdadeira luz e daqueles que verdadeiramente estão em conexão com Deus, o estudo da Torá e o cumprimento dos seus mandamentos, entre eles as 7 leis de Noar. É o momento de brilharmos mais do que pensávamos. Mas Deus está confiando esta hora aos Benei Israel e aos Benei Noar entre as nações, para que os parasitas comecem a despencar ladeira abaixo ou abismo abaixo. De onde eles saíram? Lá do abismo, retornando para a sua casa, o abismo. E o seu lugar já não mais existirá. Então, por isso, a nossa prece no Salmo 75 diz assim: ao mestre do canto, Altar Shret, um salmo e cântico de Asaf. Nós te exaltamos, ó Eterno, graças a ti rendemos e sentimos a proximidade da tua presença. Que teus feitos maravilhosos anunciam. O que você está vendo, você tem que procurar ver com os olhos espirituais. Os feitos maravilhosos de Deus, mostrando o quanto que a sua revelação, através de Mashiach, está para acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Lembrando que os verdadeiros diamantes, o ouro, a prata, as pedras preciosas, sempre estão ocultas na escuridão das minas, das escavações, debaixo da terra. No tempo, diz o Eterno, por mim determinado, proclamarei equidade no julgamento. A terra e todos os seus habitantes vacilam e se parecem dissolver, mas eu dou firmeza a seus sustentáculos. Em outros salmos, a palavra diz que a terra, o planeta, o sistema do universo está muito bem fundamentado e não pode ser destruído. Porque Deus criou o universo, Deus criou os planetas, constelações e companhia limitada, e Ele criou este planeta chamado Terra para não ser destruído.
Pode ser parcialmente, mas por completo, como dizem os profetas do Apocalipse, nananina não, de jeito nenhum. Deus é fiel na sua palavra. Por isso, aqui no verso 4, fala bem claro, a terra e todos os seus habitantes vacilam, como que estão bêbados, ou como que estão com tontura, ou estão com labirintite, e se parecem dissolver, se parecem desmanchar, mas, diz o Eterno, eu dou firmeza aos seus sustentáculos, a terra permanece firme. Aos soberbos, agora começa o recado de Deus. Aos soberbos, diz Deus, não deveis agir com arrogância. Aos ímpios, não sejais orgulhosos. Não ostentai altivez perante o Altíssimo, e nem falai com soberba. Porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem do deserto ao sul, ou das montanhas do norte que vem o êxito, mas só de Deus é que vem o juiz verdadeiro, porque somente Deus é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que a este rebaixa e aquele eleva. Pois segura o Eterno um cálice em sua mão, com vinho forte e espumante, do qual faz beber até o âmago. Anunciarei para sempre os seus feitos, e cantarei louvores ao Deus de Iacove. O orgulho dos perversos, diz o Eterno. Ei, meu Deus do céu! Misericórdia. Voltou? Vamos ver se permanece o sinal. Vamos ver se o sinal não cai. Quanto a mim, diz o salmista Asaf, anunciarei para sempre os feitos do Eterno e cantarei louvores ao Deus de Iacove. O orgulho dos perversos abaterei, porém exaltada será a honra dos justos. Mais uma vez, aqui você conhece a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Você escolhe o lado que quer ficar. Shalom, shalom. Amém, amados? É isso daí. Vamos lá. Hoje é o primeiro dia de Tevet, então hoje nós estamos aí no 11º mês a partir de Nissan, que tem Pessach. Estamos chegando em Pessach. E é o 5º mês a partir de Tishrei, Rosh Hashanah, o ano novo civil 5783, ok? Então, nessa data, nesse dia, né, no ano 1273, antes da Era Comum, e correspondendo ao ano a partir da criação da Terra, no ano 2448, né? E nesse primeiro dia de Shevat, foi onde Moshe, ele começa com seus últimos 37 dias de vida. Então, nesses 37 meses de vida, que está registrado no livro de Devarim, o 5º livro da Torá, Devarim, é explicitamente referente aos últimos 37 dias do mês de vida de Moshe. E no primeiro dia de Shevat, Moshe começou a recordar a Torá para todo o povo. Então, durante esse período de 37 dias, Moshe, ele renova a Torá para o povo judeu, porque afinal de contas, é uma nova geração que vai entrar na Terra Prometida. Então aqui os nossos sábios, eles comparam, né, realmente o primeiro dia de Shevat, quando Moshe ele começa realmente a fazer uma renovação do conhecimento da Torá,
e ele acrescenta alguns mandamentos que até então ainda não tinha sido feito, né? Eles comparam esse dia aqui como o dia da outorga da Torá no Monte Sinai, em Shavuot. Então, por isso, nesse período aqui, né, os sábios falam que, de fato, aqui é um tempo propício para os estudos da Torá, né? O estudo referente até o dia 7 de Adar, que é o próximo mês, que é a data da morte de Moshe, certo? Que esse tempo é um tempo muito propício para que realmente as fontes da sabedoria divina, Deus, ele derrama sobre os Bnei Israel e sobre os Bnei Noach, que se dedicam ao estudo da Torá, dos seus mandamentos, das 7 leis de Noach, né, em estudar e obedecer, praticar, né? Então é um tempo muito propício para esta renovação espiritual em nossas vidas, ok? E também, como sendo o primeiro dia de Rosh Hashanah, né, há em alguns lugares um costume, né, de se fazer, né, na primeira noite, né, quer dizer, ontem à noite e hoje no almoço, né, fazer refeições festivas devido à entrada de Rosh Chodesh, cabeça de mês. Isso pode ser feito, não é obrigado a fazer um jantar especial, uma refeição especial na noite da entrada do primeiro dia do mês e no almoço, né, no dia seguinte, né, não é uma obrigação, mas você, por acaso, você família, você comunidade, se porventura queira, né, fazer um jantar festivo, uma refeição festiva, pela entrada do primeiro dia do novo mês, né, nada impede. É um momento de se alegrar em Hashem por Rosh Chodesh, que significa cabeça de mês, né? E nesse sentido, é exatamente momentos de agradecer a Hashem, né, por um novo mês e que esse novo mês seja de fato um mês de muitas bênçãos, né? Da parte de Hashem para conosco e da nossa parte para com Hashem, um mês de muita dedicação nos serviços para com Hashem, entre eles estudo da Torá e também obediência aos mandamentos, ok? Então, dentro desse aspecto, né, muito propício também reduzir a intensidade de trabalho, né, e estar mais numa conexão, né, com o cabeça do mês, que é o primeiro dia. Então, havendo possibilidade de ter uma redução nas atividades de trabalho, é bom fazer isso e se conectar mais com o estudo da Torá, obediência às boas obras, né, através das mitzvot, boas obras, obras de caridade, de tzedakah, etc. e tal, né? Também, né, essa questão de reduzir as atividades de trabalho, ela é muito especial para as mulheres, né? As mulheres no primeiro dia de cada mês dar uma redução nas atividades de trabalho, né? Por quê? Porque Rosh Chodesh, a cabeça de cada mês, ela tem um aspecto, uma afinidade muito especial dentro do feminino. Então, por isso, né, essa afinidade dentro do aspecto feminino em cada cabeça de mês, né, Rosh Chodesh, né? Então, as mulheres tendo assim uma diminuição das suas atividades seculares para somar as atividades, né, estudo da Torá, aplicação de atos de bondade, caridade, de tzedakah, preces, etc. e etc. e tal. Então isso daí é um resumo sobre a questão de Rosh Chodesh, ok? O nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né, o autor dos 2 livros para Bnei Noach de Kabbalah, né? Então esses 2 livros são os 2 livros que tem no seu prefácio, né, o nosso Rav Yaakov Geranstadt, né? E esses 2 livros são os 2 livros indicados para estudo de Kabbalah. Quem quer fazer estudo de Kabbalah, então esses são os 2 livros indicados para os Bnei Noach, né?
outros livros de Kabbalah que não sejam estes dois, você precisa procurar o rabino que você está seguindo. O nosso caso é o rabino Yaakov Gerenstad. Se tal terceiro ou quarto livro de Kabbalah, se é propício, né, para poder realmente... Ai, minha montanha aqui, minha biblioteca aqui de sofá. Então esses são os dois livros. Kabbalah para as Nações, Bnei Noach, né, e o que você precisa saber sobre Kabbalah. Então, esses são, deixa eu ver se está certo, esses são os dois livros indicados pelo nosso rabino Yaakov Gerenstad, ok? Né? Então, está aí a dica sobre para quem quer estudar Kabbalah. Né? Então, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, que é o autor desses dois livros, indicado pelo nosso Rav Yaakov, né? Então, ele nos fala sobre o mês de Shevat, dizendo assim, ó, o 15º dia do mês de Shevat, ele é o ano novo das árvores. Então, o 15º dia de Shevat, o ano novo das árvores, ele vai cair exatamente de domingo para segunda-feira, no dia 5 para o dia 6 de fevereiro. Então, o ano novo das árvores, né? Nós estaremos falando bastante coisa sobre isso daí até lá, ok? Então, segundo a escola de Hillel, então, o 15º dia de Shevat é o ano novo das árvores. Porém, para a escola de Shammai, ele fala que o ano novo das árvores é o primeiro dia de Shevat. Dentro do movimento Chabad, né, ficou com o 15º dia, segundo a escola de Hillel. Então, o 15º dia de Shevat, que vai cair no domingo para segunda-feira, dia 5 para o dia 6 de fevereiro, agora próximo, né? Então o ano novo das árvores. Então o ano novo das árvores é o dia a partir do qual o novo ano é calculado para o fruto das árvores, com respeito às mitzvot de Maser, os dízimos, né? Que fala o fruto que brota após essa data, que não pode ser apanhado como um dízimo sobre os frutos que nasceram antes, né? Então é um Maser. E também fala sobre a questão de Orlá, que também é uma oferenda sobre a questão em que os frutos dos 3 primeiros anos de idade, eles são proibidos. Então eles eram levados, né, na época do templo, eles eram levados para o templo. Era uma oferta a Deus nas pessoas dos Kohanim e do Kohen Gadol, né? Que são os sacerdotes e o sumo sacerdote, ok? Então ele é celebrado pela partilha de frutos, especialmente as 7 espécies pelas quais a terra de Israel é enaltecida. Então o 15º dia do mês, né? Ele tem agora, dentro de uma conexão, já lembrando ou recordando, o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né, está conectado com a Kabbalah, aquilo que os Bnei Noach podem estudar. Então, entrando nesse aspecto agora espiritual, mais profundo, mais elevado, então o nosso rabino Yitzhak Ginsburg diz que o 15º dia do mês de Shevat está conectado ao segredo do inefável nome do Eterno, que é Havaiá. Havaiá, cujas primeiras 2 letras, né, que nós sabemos que o nome inefável de Deus, né, são de 4 consoantes, Yud, tracinho rei, tracinho Vav, tracinho rei, ok? Então, as 2 primeiras letras, Yud e Rei, que representam o nível oculto mais elevado e de maior unificação. Então, as 2 letras Yud e Rei, né? Yud tem o valor numérico 10 e Rei tem o valor numérico de 5. Somando, temos o total de 15. O valor numérico das 2 primeiras letras.
E as duas últimas letras, que está o Vav e o Rei, né? E nós temos aí então uma conexão de 11, tendo em vista que Rei é 5 e Yud é 6. 6 mais 5 igual a 11, né? Então 6 mais 5 é igual a 11, né? Então, uma das coisas muito importantes que nós temos dentro do ensinamento judaico da palavra, que nós aprendemos realmente o hebraico, né? Obviamente tem que ser aprimorado. Nós aprendemos o português, que significa nós aprendemos a falar de forma mais correta possível. E também nós temos a questão de matemática, que é saber contar, né? Então, 5 mais 6 dá 11, não dá 12 nem 10, entendeu? Então, é por isso que é importante nós termos aí o estudo da Torá. Porque dentro do estudo da Torá você tem história, geografia, você tem exatamente sobre questões de justiça, você tem exatamente questões de base, não maltratar animais, estabelecer tribunais de justiça para fazer justiça, né? Então, você vai aprendendo cada vez mais dentro do estudo da Torá o que é certo e o que é errado. Você vai aprendendo realmente o que é feminino e masculino, o que é macho e o que é fêmea, entendeu? E não tem jeitinho, né, de nenhum tipo de querer fazer as coisas meio a meio, né? Deus já fez tudo no seu devido lugar, ok? Então, por isso, nós temos aí o valor numérico 15 de Yud e Rei, mais 11 de Vav e Rei, né? E aí, então, 15 mais 11, nós vamos ter um total de 26. Então, o total aí é o número 26, que é a conexão com o nome elevado, inefável de Deus, que está em conexão realmente com a questão de Havaiá, que está em conexão com a misericórdia de Deus, certo? E nesse aspecto específico do mês de Shevat, então nós temos aí o segredo sobre árvore da vida, né? Então a árvore do mês de Shevat, ela é a árvore da vida. Por isso que esse período, 1º de Shevat até o dia 7 de Adar, é muito especial quando nós nos conectamos com o estudo da Torá. Então Deus, ele faz com que a sua graça seja de uma forma tão renovada que ele nos concede sabedoria para nós podermos chegar aí nesse aspecto. Mas não para por aí, ok? Tem mais. Então, a árvore do mês de Shevat, no dia 15 de Shevat, é a conexão com a árvore da vida. A letra específica para o mês de Shevat é a letra Tzad, que é mais conhecida como a letra Tzadik. Tzadik, que significa justo. Tzadik significa justo. Então, a letra Tzad ou Tzadik, que simboliza exatamente o verdadeiro justo, o verdadeiro Tzadik, né? É o Tzadik, segundo o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, o Tzadik é o alicerce do mundo. O Tzadik é o alicerce do mundo. Por que que os nossos sábios, eles falam que cada geração teve o seu Tzadik? Por que que os nossos sábios falam que cada geração teve o seu Tzadik? Lembrando que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg fala, o Tzadik é o alicerce do mundo. Ou seja, a resposta então é que cada geração teve o seu Tzadik para que o mundo, o nosso planeta, o nosso universo pudesse continuar
em pé, existindo. Senão, zero absoluto. Voltaria tudo como era antes da criação, ou seja, nada, somente Deus existindo. Somente Ele. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele não olhou para esse rolo compressor de perversos, perversidades e companhia limitada e as suas ramificações, mas Ele olhou para cada justo de cada geração, para que o mundo não voltasse ao zero absoluto. Está compreendendo como que é importante nós estarmos em conexão com o tzadik da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração? Se o mundo continua existindo, graças ao tzadik da nossa geração, o Rebbe Menachem Mendel. Por isso, o mundo ainda está em pé. Continuando, o tzadik consumado da geração, ele personifica a árvore da vida, no jardim do Éden, onde todas as árvores correspondem às almas dos justos. Então, as almas dos justos nos 4 cantos ou nos 4 ventos do planeta estão em conexão com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. E por isso, a palavra do nosso Rav Yaakov Gerenstad nesses últimos tempos, ou nesses últimos dias, tem nos falado muito exatamente diante da situação que nós estamos vivenciando, não só no Brasil, mas no mundo. Parece que o mundo está de ponta cabeça, não é verdade? Está falando o quê? Nós precisamos ter mais conexão com o nosso Rebbe Menachem Mendel, e nós precisamos praticar mais boas obras, mais estudo da Torá, mais obediência às 7 leis de Noah. Precisamos cada vez mais estarmos juntos, unidos, reunidos e unidos em unidade em todo Shabbat, em todo Kabbalat Shabbat. Para que ao concluir, completar, aperfeiçoar cada semana com o Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabbat, o sagrado dia do Shabbat, nós possamos estar confirmando a nossa conexão com o nosso tzadik da nossa geração, porque assim nós estamos juntos em união e em unidade com a Torá, a árvore da vida, automaticamente conexão com Deus, o autor, o criador da árvore da vida, do Gan Eden, o jardim do Éden. Ou seja, conexão com a vida. Entendeu? Então, por isso, a própria forma da letra tzadik, ou tzadik, ou tzadik, o seu formato representa, no seu formato final, uma verdadeira manifestação do tzadik do futuro, assemelha-se a uma árvore, ok? Amanhã nós vamos ter continuidade sobre o mês de Shevat. Bli Neder não é uma promessa, Deus queira que eu não esqueça. Vou trazer a letra Tzad, no seu formato natural, quando é escrita dentro das palavras, e a letra Tzad na sua forma final, quando ela vem no final de uma palavra. Então a sua forma final, que é conhecido como letra Sofi, que é a letra na sua forma final na palavra. E aí você vai ver por que fala, os nossos sábios, que se assemelha à árvore, a uma árvore, ok? Com a graça de Hashem, Bli Neder, vamos trazer amanhã. Então, natural, o homem também ele é chamado de Etzi Hassadeh. Etzi Hassadeh, que significa a árvore do campo. O homem é a árvore do campo. Etzi Hassadeh. E a palavra Etzi, ou as duas palavras, melhor dizendo, Etzi mais Hassadeh, tem um valor numérico de 474.
E esse valor numérico, ela dá conexão dentro das 10 Sefirot, que são as 10 emanações da revelação, manifestação divina, certo? Ela tem conexão exatamente com o mesmo valor numérico da palavra Da'at, certo? A palavra Da'at, né, ela faz conexão, ela une, certo? Ela fica no meio entre Biná e Rohma. Então ela dá conexão entre Biná e Rohma, né? Rohma é a parte direita e Biná é a parte esquerda da Sefirot, ok? Aqui está a minha direita, aqui está a minha esquerda. Está invertido aí por causa da posição do celular, ok? Então, Rohma e Biná. E entre eles, entre as duas, está Da'at, ok? Então, Rohma é sabedoria e Biná é entendimento, enquanto que Da'at é conhecimento. Então, nós temos o quê? Sabedoria, Rohma, Da'at, que traz a unidade, a união, conhecimento, e Biná, entendimento. Por isso, Rabad. Então, Rabad traz exatamente essa questão aqui. Rabad. Então, o Rete está em conexão com Rohma, sabedoria. Ba está em conexão com Biná, que é entendimento. Rabad. O D no final é Da'at, é conhecimento, que está então assim, Rabad. Então o movimento Rabad dos nossos mestres e sábios, exatamente isso, sabedoria, sabedoria, conhecimento, Da'at, né? E entendimento, são as três conexões dentro das 10 Sefirot, das emanações divinas. Por isso, quando se fala em Hassidut, os ensinamentos Hassidut, significa exatamente isto: sabedoria, conhecimento, entendimento, nos níveis mais profundos e mais elevados da interpretação e dos ensinamentos da Torá. A Torá escrita é o que todo mundo tem. Está aí, escrita. Dentro de Rabad, nós temos o quê? A Torá oral, com ela o Talmud, a Mishnah, que trazem ensinamentos para que nós possamos sabedoria, conhecimento, entendimento, para podermos compreender melhor realmente a Torá, ok? Então, é nesse sentido que nós temos aí Etz Hassadeh, ou seja, o homem, o ser humano é a árvore do campo. Então, por isso, o ser humano, ele tem conexão com Da'at. E se o ser humano tem conexão com Da'at, ele tem conexão com Rohma e Biná. A sua conexão, o ser humano, ele realmente, ele vai se sentir assim em casa, quando ele encontrar os ensinamentos Rabad. O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica dos rabinos do Rabad. Olha a conexão de Shevat. Está vendo como o nosso Deus é maravilhoso? Ok? Então, o mês Da'at, né? Então, é o poder de conexão. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui... Da'at... Eu não separei aqui a Sefirot, mas também Blineder, com a graça de Hashem. Quem sabe a gente... Ah, tá aqui. Você vai ver ao contrário aí no sentido, tá bom? Mas é isso daqui, ó. Essas são as Sefirot, ok? Aqui ainda no ponto do estudo, né? O Da'at aqui não está impresso, mas o Da'at ele vem aqui, ó.
O Da'at vem aqui. Então toda esta árvore é representada como árvore da vida, tá bom? Certo? Então são as 10 emanações de Deus, a forma filtrada de Deus se revelar neste universo, neste mundo, de fazer com que a sua presença seja conhecida como Shekhinah, presença divina, ok? Então aqui dentro da Sefirot nós temos Rohma e Binah. E aqui então, conforme o estudo vai avançando aqui no livro, aí depois vai ter impresso aqui Da'at. Então Da'at é o que faz conexão com Rohma e Binah. Aqui em cima nós temos Keter, que é a coroa do rei, dos reis, dos reis. O único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Ok? Então vejam, por isso que Rabad, Rabadi, Rohma, Binah, Da'at, Rabad. A posição dentro da Sefirot, ela é a mais elevada. Somente Keter, a coroa do rei, que fica acima de tudo e de todos. Então, por isso que os estudos Rabad são profundos e elevados, por causa exatamente da sua posição e também das revelações divinas para com os nossos mestres e sábios da Torá. Ok? Baruch Hashem. Vamos em frente. Então, o mês de Shevat é o mês da conexão ao verdadeiro tzadik da geração, a árvore da vida da geração. Ou seja, vamos traduzir essa frase aqui. Então, o mês de Shevat, que nós estamos no primeiro mês de Shevat, certo? É o mês da conexão ao verdadeiro tzadik. E o verdadeiro tzadik da nossa geração é Menachem Mendel, o nosso Rebbe, certo? Da nossa geração. Então, a árvore da vida da nossa geração está em conexão com o nosso Rebbe Menachem Mendel. Por isso, seus ensinamentos são elevadíssimos, sabedoria então nem se fala, etc. e tal. A vida do Rebbe é realmente uma biografia espetacular, maravilhosa, ok? Para finalizarmos essa introdução da nossa live de hoje, então nós vamos aqui falar da Mazal, que é a sorte do mês de Shevat. A Mazal, a sorte do mês de Shevat, é Deli, que é exatamente, a tradução literal é balde, certo? E dentro do aspecto do conhecimento aqui, ela está conectada com aquário, né? Aquário, né? Então, o ano novo das árvores de Shevat é a época em que as águas das chuvas de inverno começam a subir pelas veias da árvore e lhe traz, dessa forma, uma nova vida. Então, a subida da água, em geral, ela é representada por Deli, que é balde. A água, o balde que desce no poço, e quando ele é levantado, então é o balde, ok? Então, o balde, a subida do balde, porque ele desce vazio, vai às profundezas do poço, ele recolhe a água e o balde sobe. E o balde sobe cheio d'água e transbordando em água. Então, desse sentido, significa que o estudo da Torá é através dele que nós vamos nos aprofundar como o balde, somos o balde, ok? Vamos nos aprofundar no estudo da Torá para podermos alcançar a água límpida, água potável, água de vida. E aí enchemos o balde e nos elevamos. Ou seja, nós ao estudarmos a Torá, nós não podemos ficar lá nas profundezas dos estudos da Torá, no meio às águas, senão você vai se afogar. Então você precisa, encher o balde significa, quando nós fazemos os nossos estudos semanais, o nosso balde se enche.
Quando nós fazemos as nossas aliot, que são as leituras diárias, então diariamente nós enchemos o nosso balde. E quando esse balde é retirado, significa que o que nós aprendemos é para ser vivido e levado adiante. Ou seja, se você não esvaziar o balde, você não vai poder fazê-lo retornar às profundezas do poço. Então, por isso, a água tem que ser compartilhada. A palavra, a Torá, os ensinamentos, os mandamentos precisam ser compartilhados. Você precisa esvaziar-se destes conhecimentos, sabedoria, entendimento, Rabad, compartilhando com as pessoas, para que o balde volte a ficar vazio e você possa lançar o balde nas profundezas do poço, lançar-se nas profundezas dos estudos da Torá. E aí você vai se encher novamente e você vai precisar esvaziar-se novamente. Então você está aplicando, de fato, o que é viver Torá. Então, nesse sentido, o radical da palavra dele, que significa balde, então ele está conectado com erguer, né? Por isso está escrito, meus olhos estão erguidos para o céu. Os meus olhos estão erguidos para o céu. A nossa prece pelo Brasil nos últimos tempos, a nossa prece pelo Brasil e o povo brasileiro no dia de hoje, Salmo 75, e aqui o mês de Shevat, falando que os meus olhos estão erguidos para o céu, de onde vem a nossa verdadeira redenção e a nossa verdadeira salvação, a nossa ajuda, o nosso socorro. Só Deus, somente Deus, e mais nada e mais ninguém. Ponto. Então, por isso, olho no hebraico é ain, olho. Então, tevet é elevado para conectar o tzadik de Shevat, nosso Rebbe, a palavra etz, que é árvore, na qual ela é formada. Então, é nesse sentido que nós precisamos ter a nossa conexão. O Baal Shem Tov, ele declarou que quando se encontra um aguadeiro, o que é um aguadeiro? É aquele que carrega água, né? Antigamente existia muito isso daí, o aguadeiro, né? Carregando barris cheios de água, ou grandes baldes cheios de água. E então, segundo o Baal Shem Tov, quando se encontrava um aguadeiro, era um sinal de bênçãos. De tudo isso que nós falamos até aqui, ok? Então, o tzadik é uma verdadeira manifestação de um carregador da água. Foi o que o nosso Rebbe fez. E foi o que ele falou para os seus rabinos, os seus hassidim, os seus seguidores. Sejam aguadeiro. Saiam da sua bolha, envolvam-se com as nações e leve para os povos esta água. E à medida que entre as nações, os não-judeus, têm tomado posse desta água, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, tem seguido os exemplos do Rebbe, dos rabinos, e tem compartilhado a tantos quanto possível esta água, a água da vida, a Torá, as 7 leis universais e as suas ramificações, ok? Então, por isso, o mês de Shevat refere-se como o novo ano para o estudo de Torá. O ato de se comer frutas em Shevat corresponde à partilha e integração dos doces frutos da sabedoria da Torá. A sabedoria da Torá é um doce fruto. E à medida que nós vamos adquirindo sabedoria da Torá, nós estamos adquirindo os frutos doces do mês de Shevat. E assim as águas de Shevat representam então as doces águas da Torá. Por que você acha que somente a água potável, que é doce,
somente ela é potável. Porque são águas límpidas. E a Torá são águas límpidas para todo ser vivente, em especial para todo ser humano. Ok? Baruch Hashem? Ainda temos tempo aí para podermos falar da aliá de hoje, hein, Edna? Né, o horário aí já está avançado, né? Então nós não queremos fazer que seja longo, né? A nossa live aí, ok? Ontem nós não concluímos o primeiro aliá devido às quedas. 13, 15. Já? Então, estamos para completar 1 hora já de live aí, né? Então vamos abreviar aqui o tempo, ok? Então a primeira aliá, nós tivemos aí sobre a questão da 8ª praga, que está conectado com os gafanhotos, né? Então, a aplicação, realmente, a praga, ela acontece hoje na nossa segunda aliá. Mas há uma preparação nesta 8ª praga, que nós vamos fazer um resumo aqui. Então vejam bem, Moshe e Arão vai à presença do faraó, exatamente para falar da 8ª praga. Nesta ida ao faraó, então onde que nós temos o nome da própria paraxá, Bo, venha. Então Deus está dizendo a Moshe, venha ao faraó, porque eu já estou aqui. Você não vai vir sozinho, eu estou com você. Então vejam bem, como está se avizinhando o momento final do faraó, que representa a perversidade dos seus dias e dos tempos futuros, até aqui e até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Assim como Mitzrayim, o Egito, representa a perversidade das nações, com as suas ramificações, ok? Então, como está se avizinhando o seu momento final, o seu momento derradeiro do Paró e de Mitzrayim, então significa que o sistema, o mal, o lado negativo, o lado escuro das trevas, então sabe que os seus momentos finais está acontecendo e vai chegar o momento de desaparecer. Então ele o sistema desta espiritual, desta maldade, dessa perversidade, monta cavalo em cima monta em cima dos seus adeptos, dos seus seguidores, né, dos seus cavalos, jumentos e companhia limitada, certo? E vai fazer com que eles entrem em desespero, procurando fazer coisas que você não imaginava. Aí fica aquela expressão, não pode ficar pior do que está, mas daqui a pouco você vê que tem como ficar pior. Porque eles sabem disso. Eles sabem que o seu momento final está chegando. Então eles têm que agir com desespero. É tudo ou nada. E o Paró e Mitzrayim estavam nesse nível. Então aqui nós vemos, Moshe, ele vai e anuncia. Ele não está sozinho, ele sente firmeza, ele sente a proteção divina. Ele sabe que as 7 pragas anteriores realmente foram um arraso, e a 7ª então nem se conta, a do granizo, que nós tivemos ontem a palavra sobre o granizo. Agora vem os gafanhotos. Já não sobrou praticamente quase nada no Egito, a não ser aquilo que estava dentro de coberturas, né? Pessoas, animais e plantação, ou alimentos de companhia limitada. Fora o que estava ao campo, ao céu aberto, tudo foi arrasado. Tinha muita pouca coisa. E agora vai vir a praga do gafanhoto e vai acabar com o que tinha. O que sobrou, agora os gafanhotos vêm e vão arrasar completamente. Ok? Então aí, Moshe sabe que agora as coisas estão ruins. O faraó, ele simplesmente pode, assim, decidir cortar a cabeça, pronto. Então, Deus diz, venha.
você não está sozinho, estou contigo. E essa é a situação que nós estamos vivenciando. Parece que o desespero é tanto dos perversos e companhia limitada, que se você falar luz, parece que a espada vai passar no teu pescoço. Se você falar verdade, então pronto, você virou um monstro. Então, onde que o medo e o pavor pode atemorizar e as pessoas da luz podem querer se esconder. Mas aí Deus diz, venha, você não está sozinho. Você não pode fazer com que a sua luz seja opaca. As trevas não podem avançar mais. E Deus precisa daqueles que estão no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, serem uma luz no meio dessa batalha. Para a praga das trevas, com as suas pragas diversas, aqui já vimos o que representa cada uma delas, não venho avançar, muito pelo contrário, venho retroagir. E então, quando Deus está dizendo a Moshe, venha, porque você não está sozinho, estou contigo, então vai se cumprir aquilo que Deus disse a Moshe. Você será senhor sobre o Paró e Mitzrayim. Você será senhor sobre o mandatário funesto, com todas as suas péssimas práticas arbitrárias e companhia limitada, e aqueles que seguem a ele, Mitzrayim, o Egito, os egípcios, que estão aí nos 4 cantos. Você será senhor sobre eles. Então Moshe vai. Então ele anuncia a praga dos gafanhotos. E então você vê aqui no capítulo 10, do verso 4 até o verso 6, Moshe falando com o faraó. E você vê que o faraó, ele está agindo de forma autoritária contra Moshe. Porém, Moshe não se intimida. Ele sabe com quem está. Ele sabe quem está com ele. Ele sabe que aquele que está com ele é o único Deus, e é o único Criador de tudo que existe. E tudo está submisso à vontade divina. Então, se eu estou na companhia do Rei dos Reis dos Reis, qual é o governante que vai meter medo em mim? Se eu estou na companhia daquele que é o único soberano dos mundos, quem são esses governantinhos e companhia limitada que estão querendo dar uma aí como se fossem Deus? Negativo. Então Moshe dá o recado. O verso 4 do capítulo 10 diz, Moshe, com autoridade, ele não falta com respeito à posição de autoridade. Já falamos sobre isso, não vamos retornar. Mas ele fala com autoridade sobre o rei, o Paró e os seus asseclas, Mitzrayim. E diz, porque se te recusares a fazer ir o meu povo, diz o Eterno, eu trarei gafanhotos a teu território amanhã. Mais uma vez nós vemos aqui, Deus usa de misericórdia até mesmo com os perversos. Deus usa de misericórdia com aqueles que se rebelam contra ele. Ele sempre dá tempo para que o perverso, o iníquo, possa fazer techuvá. Como diz o profeta Ezequiel, Deus não se alegra com a morte do ímpio, do perverso. E verso 5 diz, os gafanhotos cobrirão a superfície da terra, de modo que ninguém poderá ver o solo. Consumirão o resto sobrevivente que vos ficou após o granizo, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Tuas casas e as casas de todos os teus cortesãos, e as casas de todos os egípcios, se encherão dos gafanhotos. Algo que teus pais e os pais de teus pais
jamais viram, desde o dia em que apareceram sobre a terra até este dia. Moshe deu o recado. E aí nós vemos no final do versículo 6 que diz assim: e ele se virou e saiu da presença do faraó. Ele não esperou nenhuma resposta do faraó. Ele deu o recado, pá! E com autoridade, ele vira as costas. O faraó não deu autoridade para ele se retirar. Porque para chegar à presença do faraó e sair da presença do faraó, ele tem que dar ordem. Moshe chegava sem ordem. E agora aqui, ele mostra essa autoridade. Porque ele se virou e saiu da presença do faraó. Ele não esperou o faraó falar nada. Ele virou as costas e foi embora. Mas aí o que acontece enquanto Moshe e Arão vão se retirando do faraó, dá as costas para ele e vai embora. Não pode dar as costas ao rei. Não pode dar as costas ao faraó. É um insulto. Moshe e Arão viram, dão as costas ao faraó e começa a sair. Sai do salão do trono do rei, começa a percorrer os corredores para sair do palácio. Nesse interim, então o que acontece aí que nós temos o verso 7, né? Todo o conselho do rei, os cortesãos, que era o ministério, secretário, ministro, conselheiro, feiticeiro, mago e companhia limitada, chega para o faraó e diz: por quanto tempo essa pessoa continuará sendo uma cilada para nós? Faz ir os homens que ele está pedindo e que sirvam a Deus, o seu Deus. E ainda não percebes, ó faraó, que o Egito está arruinado? Quando o perverso reina, não é só os cidadãos de bem que sofrem, mas também são os seus asseclas. Aqueles que aplaudem o faraó, aqueles que apoiam o faraó, eles também sofrem. E foi o que o ministério todo do faraó disse. Faraó, presidente, governante, príncipe, o Egito está arruinado. Estamos indo para o fundo do poço, ou melhor, para o fundo da fossa. Então, o que acontece? Então Moisés e Arão foram levados de volta à presença do faraó. Ou seja, o faraó mandou rapidamente, antes que eles saíssem do palácio, tragam-os de volta. Aí já correram todo mundo. Corre atrás de Moshe e Arão. Corre, não deixa os homens escapar. Aí correm atrás de Moshe e Arão e trazem de volta à presença do faraó. E aí no verso 9, no verso 8, nós temos aí o que o faraó fala para ele. Então, ide e servi a Deus, vosso Deus. Aí o faraó pergunta, quem exatamente irá? Então o faraó quer saber, quem é que vai com você para 3 dias de caminhada do deserto para servir o Deus de vocês? Então Moisés simplesmente responde, iremos com os nossos jovens, nossos velhos, iremos com os nossos filhos, nossas filhas, com os nossos rebanhos, o nosso gado, porque é festa de Deus para nós. Iremos com tudo que nos pertence, desde a pessoa bebê até o mais velho. E os gados, nós vamos levar tudo junto. Aí, então, o verso 10, o faraó diz-lhe, sim, é claro, que Deus esteja convosco, quando eu vos fizer ir com as vossas crianças e os vossos animais também, né? Iradamente, o faraó prosseguiu. Não tenho intenção de deixar as vossas crianças irem. Pedindo para levá-las. Vocês estão revelando o verdadeiro propósito. Vocês planejam não tirar férias, vocês planejam simplesmente fugir do país, né, definitivamente. Portanto, ficai alerta,
porque o vosso mau intento terá efeito contrário. Então o Paró, lembra daquele ditado, quem usa cuida? O que significa isso? Quem age de forma com segundas intenções, com maldade, com perversidade, com mentiras, fofocas e companhia limitada, então quem age assim, ele vê nas pessoas que elas agem dessa forma. Elas estão vendo as suas próprias falhas e defeitos e pecados, etc. Mas quem usa, cuida. Ou seja, quem faz, acha que todo mundo faz o que ele faz. Então, por isso, o mentiroso, ele nunca confia em ninguém. Por quê? Porque ele sabe que um mentiroso não é de confiança, porque ele é um mentiroso. Então, ele acha que todo mundo mente. Entendeu o significado? Então, é exatamente isso que o Paró estava fazendo. Ó, na verdade, vocês estão querendo fugir. Então, não. As vossas crianças não vão, não. De jeito nenhum. Né? Outra coisa, disse o Paró, olhai para Raá, que era uma divindade do Egito, e era uma divindade de mau agouro, certo? Então, prenuncia sangue e matança. Ergue-se contra vós no deserto. Será perigoso viajardes agora. Então ele usou uma das divindades, Raá, e os seus prognosticadores e companhia limitada, que aqueles dias eram os dias em que Raá está comandando. Então, como esta divindade é uma divindade de mau agouro, então, ó, sangue e matança está prenunciando. Não é época de viajar, disse o Paró. Então, não é absolutamente como dizeis que vossas crianças têm de acompanhar-vos. Vós, os homens, ide servir a Deus, pois é isso que pedis. Pedis para sacrificar crianças, para sacrificar lá no deserto. As crianças não sacrificam. Dito isso, o Paró então mandou expulsar da sua presença Moshe e Arão. E assim concluiu a primeira aliá, e entramos aqui na segunda aliá, capítulo 10, verso 12 até o verso 23, né? Então, nós temos aqui, Moshe e Arão são expulsos, né, da presença do Faraó, porque assim ele o disse. Então, no dia 8 de Shevat, do ano 2448, a contar da criação, Deus disse a Moshe, levanta teu braço sobre o Egito, pelos gafanhotos, para que avancem sobre o Egito. E eles comerão toda a relva da terra, tudo que o granizo tiver deixado, agora eles vão consumir. Então, desta forma, quando raiou amanhã, completou-se as 3 semanas de alertas, então começa a semana da praga. O vento leste havia transportado os gafanhotos para dentro do Egito. E eles avançaram, pousaram em todo o território, muito severamente. Nunca antes houvera tal praga de gafanhotos como aqui. Nunca houve e nunca haverá outra igual. Há pouco tempo mostraram aí, pelas notícias, uma praga de gafanhoto. Aquilo ali é pequenininho, é fichinha, diante dessa praga daquilo que aconteceu. Então, dessa forma, uma devastação tão completa causada por uma única espécie de gafanhoto, né? Não havia várias espécies de gafanhoto, havia apenas uma espécie de gafanhoto. Então, cobriu toda a terra ficou escura, ninguém conseguia ver o chão da terra, de tanto gafanhoto que tinha, certo? E então consumiu tudo. O Paró manda chamar Moshe e Arão depois, né, de 7 dias. E aí então o verso 16 diz, o Paró apressadamente chamou Moshe e Arão e disse, eu pequei contra Deus, vosso Deus, e eu pequei contra vós também, Moshe e Arão. Aqui nós temos a confissão do Paró. E automaticamente, quando o Paró faz ou algo para o bem ou para o mal, o povo todo acompanha ele. O seu ministério acompanha ele. Então, automaticamente, todo o ministério e todo o povo acompanhou o Paró. Ou seja, confissão coletiva a partir do Paró, o rei do Egito. Então agora, por favor, perdoai meu pecado,
confissão de pecado, pedido de perdão de pecado agora, né? Só esta vez, e rogai a Deus, vosso Deus, que apenas tire de mim esta morte. Então, ele faz a confissão do pecado, faz o pedido de perdão de pecado, e agora ele suplica o favor de Deus para tirar de sobre ele esta morte, a praga dos gafanhotos. Então Moisés saiu da presença do Paró e ele então suplicou a Deus, né? E Deus imediatamente inverteu a posição e a direção do vento e ele levou todo o gafanhoto, né? A praga do gafanhoto, levou todo e eles foram afogados no mar de juncos, né? O chamado Mar Vermelho, ou lá o Golfo de Acaba, né? E nenhum único gafanhoto permaneceu dentro de todas as fronteiras do Egito. Voltou à normalidade, o faraó também volta à normalidade. Ele continua obstinado e ele não deixa os israelitas saírem para fazerem serviço a Deus. Paró, Mitzrayim, representa todos os sistemas perversos das gerações posteriores. Por isso que o sistema ele quer consciência de Deus, família e liberdade, apagar. É o que o faraó fazia nesses dias. Ele tentava, ele conseguiu com os seus egípcios. Ele conseguiu com uma boa parcela dos povos que ele dominou e que eram escravos dele. Mas ele não conseguia com o povo judeu. Ele não conseguia extinguir a consciência de Deus, família e liberdade. E é o que o sistema está fazendo na atualidade, gente. Então ele usa o sistema, à semelhança do Paró, ele usa o quê? Situações e ocasiões para ver se as pessoas desistem de Deus. A perversidade do mandatário é tanta, o abuso de autoridade realmente dos governantes é tanta, que o Paró, o faraó, ele tenta fazer com que os judeus desistam de Deus. As coisas ficam pior, cada vez mais. Então é melhor desistir de Deus. É o sistema. É o que o perverso quer. E, infelizmente, tem muitos que estão sucumbindo aos sistemas nos dias de hoje, na atualidade. A coisa está ruim. De que adianta clamar a Deus? De que adianta fazer preces a Deus? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então eu vou ficar quieto no meu canto. Então as pessoas começam a perder a consciência de Deus. Aí os parasitas se instalam. Aí começa a perder a consciência de família. Começa a desvalorizar a própria família. A liberdade, o que o mandatário quer, faça, faça. Não vou lutar mais. Desistir. É isso exatamente que o sistema quer. O povo judeu falou para o Paró, negativo. Moshe e Arão, numa linguagem que todo mundo está conhecendo na atualidade, né? Moshe e Arão continuam agindo dentro das 4 linhas da Constituição Federal. A Torá, a vontade divina. Se eles quisessem sair do Egito e ir embora, eles poderiam? Poderiam. O Paró e os seus exércitos não teriam como impedir. Por quê? Porque Hashem Tsavaot, ou seja, o Eterno dos Exércitos, está com quem? Com Paró? Não. Está com Moshe, Arão e o povo judeu. Que exército vai prevalecer contra Moshe e o povo judeu? Nenhum. Então eles poderiam simplesmente virar as costas e sair? Poderiam. Mas não. Eles tinham que agir dentro da legalidade. Lembre-se sempre, amados, agir dentro da legalidade é difícil. É um caminho árduo, sofrido. Muitas vezes você vai chorar,
muitas vezes você vai derramar sangue. Mas é o único caminho que nos leva à presença divina e para a nossa redenção final, para a vida eterna. O perverso não está nem com lei, justiça, Constituição Federal, não está nem aí. Mas ele tem data de validade, você não tem. Ele tem um ponto final e você não tem. Por quê? Porque você serve aquele que é sem limite. En Sof, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. E ele tem para os que confiam nele, ele tem a redenção final com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach e Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Ponto final. Nós não temos data de validade. Nós não temos ponto final. E então, dentro desse sentido, o faraó não deixa. E então, no dia 15 de Shevat do ano 2448, a contar da criação, Deus manda Moshe anunciar a 9ª praga ao Paró e os seus asseclas. A nova praga é a escuridão, né? Então, dentro da praga da escuridão, nós vamos ter a complementação amanhã, e aí nós vamos entrar em mais detalhes sobre ela aí, para não ficar muito longo, que já está longo aí a nossa live, ok? Então veja bem, o verso 21 nos fala que Deus, ele fala para Moshe levantar o seu braço para o céu a fim de que haja escuridão. Já teve as 3 semanas de alerta, já teve a palavra final de alerta para o Paró, e agora então vai entrar a semana realmente do início da praga. Levanta teu braço para o céu a fim de que haja escuridão sobre o Egito, e a escuridão será mais escura do que a noite, tão escura que será palpável, né? Então Moshe levantou a mão para o céu e essa praga só durou 6 dias. Essa praga foi tão terrível que durou só 6 dias. Não uma semana completa. Primeiramente houve escuridão opaca em todo o Egito por 3 dias, né? Nenhum homem pôde ver o seu irmão. Para só darmos a introdução e amanhã a gente continua. Vejam bem o que diz. Deus disse a Moshe, verso 21. Levanta teu braço para o céu a fim de que haja escuridão sobre o Egito. Escuridão, primeira fase. E a escuridão, que é a primeira fase, ela será mais, então haverá uma segunda fase. Será mais escura do que a noite, tão escura que será palpável. Então, essa praga da escuridão, nós vamos ter 2 etapas ou 2 fases. A primeira é a fase opaca. E a segunda é aquela que será palpável. E amanhã nós estaremos falando sobre ela aí, ok? Então, por isso, amados, aqui nós temos, dentro dessa palavra toda, com referência ao primeiro dia de Shevat, nós temos aí o 15º dia, que é o ano novo da árvore, né? E aí nós temos então o início da praga da escuridão, certo? E dentro desse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala para conosco que nós precisamos enxergar nessa escuridão toda a promessa da redenção. Nós precisamos confiar em Deus, na palavra da redenção. Nós precisamos realmente ter a fé e a esperança nesta confiança de que a futura redenção, ela é real. Não é algo fictício. É verdade. É real. Mashiach, o justo e verdadeiro Mashiach, se revelará a qualquer momento e a qualquer momento mesmo para esta futura redenção que acontecerá a qualquer momento em nossos dias. E nesse sentido é que nós precisamos ter a certeza da redenção, porque nessa certeza da redenção nós estamos colocando um ponto final no sistema perverso, maligno que aí está, onde completamente o mal, com o seu perverso e companhia limitada,
serão lançados de onde vieram, no abismo, e não se achará mais o seu lugar. Por isso, a nossa conexão com a Torá, que é a essência deste mês de Shevat, até o dia 7 de Adar, é a nossa chave de sucesso. Por isso, creia, fé, confie, não duvide. Esperança, tome posse dela agora, não para amanhã. Agindo assim, nossa redenção é exatamente agora. Você é verdadeiramente alguém livre, porque você está em Deus e tem a certeza de que não está sozinho. Shalom, shalom. Até amanhã.